O Evangelho, né, é o fato mais precioso que já aconteceu na história desse mundo. O que você acha na sua vida que é precioso, nada comparado com o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho realmente é a porta que Deus nos trouxe. E Jesus, quando começou a ministrar a sua palavra, né, falar do seu Evangelho, lá em Mateus capítulo 4, versículo 16 em diante, quando ele começa a falar, começa a trazer os seus primeiros discípulos, né, começa a chamar os primeiros discípulos ali, já começa a proclamar o Evangelho, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ali, em Marcos capítulo 1, versículo 1 também, lá diz o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Veja, o que é o Evangelho? O Evangelho, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também um grego. Então o Evangelho, a palavra Evangelho, significa boas novas. O Evangelho significa boas novas. Você quer uma boa nova na sua vida? Você encontra onde? No Evangelho. Por quê? Porque essas boas novas do céu para a terra, ou seja, as boas novas que veio de Deus para os homens. As boas novas é a salvação eterna para você. O Evangelho é a salvação de Deus para os homens. Qual o propósito do Evangelho? Você já parou para pensar nisso? O propósito do Evangelho, como acabei de ler, é um poder que Deus enviou ao mundo para salvar a sua vida. É a possibilidade que eu, você, todos nós, é a possibilidade do pecador ser salvo. E não tem como a pessoa ser salva exceto pelo Evangelho, que é o poder de Deus. E o Evangelho está totalmente concentrado em uma pessoa, em uma obra, que é a obra de Jesus Cristo. Então a obra de Jesus Cristo foi pregar o Evangelho, e o Evangelho salva os homens. Ninguém pode ser reconciliado com Deus, meus irmãos. Ninguém pode ser reconciliado com Deus. Ou seja, os homens não estão conciliados com Deus. E para ser conciliado com Deus é só através de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Pois ele é o único mediador entre Deus e os homens. E a palavra diz que ninguém pode ter acesso a Deus. Ninguém pode se chegar até o Pai. Ninguém pode ir até Ele, senão por Jesus. Por isso ele mesmo diz: eu sou a porta. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então o único caminho que você tem, a única porta, se chama Jesus Cristo. É através desta obra. A palavra diz lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro há salvação, que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você já parou para pensar nesse versículo? Atos 4, 12? Que nenhum outro nome há debaixo desse céu que pode salvar os homens. Em Romanos 10 diz que se nós clamarmos esse nome e cremos de todo o coração, podemos ser salvos. E a salvação foi uma obra espetacular. A obra de Jesus na vida de um homem, na vida das pessoas, a obra que ele veio manifestar nesse mundo é muito maior, talvez, do que você possa imaginar. Em Atos 10, 34 ao 38 diz: e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele agradava àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciado a paz por Jesus Cristo, este é Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa é a grande obra de Deus neste mundo. A grande obra de Jesus Cristo para a vida do homem está aqui, no Evangelho. Bem,
uma pequena e curta palavra para que você possa meditar sobre a obra de Jesus. A obra de Jesus é o Evangelho é a salvação, o Evangelho é a virtude, é o poder do Espírito Santo para curar os oprimidos do diabo. Você quer que essa obra se manifeste na sua vida? Então creia no Evangelho, leia o Evangelho, aceite o Evangelho, se submeta ao Evangelho e essa grande obra vai ser derramada na sua vida, em nome de Jesus.